O presidente Jair Bolsonaro voltou a atacar a Justiça Eleitoral nesta segunda-feira em uma reunião com embaixadores e diplomatas. Bolsonaro discursou por quase uma hora diante de representantes de países como França e Espanha no Palácio da Alvorada, um encontro convocado apenas para discutir o sistema eleitoral brasileiro. Estamos a 3 meses das eleições. As propostas sugeridas pelas Forças Armadas praticamente estancam a possibilidade de manipulação de números, como sugere o próprio TSE, por ocasião das eleições de 2018. Bolsonaro tornou as urnas eletrônicas um alvo de ataques devido a uma suposta vulnerabilidade que poderia ser usada contra ele. Em várias oportunidades, o presidente afirmou, sem oferecer provas, que houve fraude nas eleições de 2014 e 2018, quando ainda, segundo Bolsonaro, ele teria vencido no primeiro turno. Eu voto e proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, não conheceu da preliminar de incompetência da Justiça Eleitoral, rejeitou a preliminar de legitimidade passiva de causa do segundo investigado e a alegação de nulidade processual, e indeferiu o requerimento de reabertura de instrução. Por maioria, não conheceu da prejudicial de redelimitação da demanda, nos termos do voto do relator, vencido nesse ponto o ministro Raul Araújo. No mérito, também por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, pela prática de abuso de poder político e pelo uso indevido de meios de comunicação nas eleições de 2022 e declarar sua inelegibilidade por 8 anos seguintes ao pleito de 2022, deixando de aplicar a cassação do registro de candidatura dos investigados exclusivamente em virtude de a chapa beneficiária das condutas abusivas não ter sido eleita. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 2 de novembro de 2024, são 18 horas e 30 minutos. O ex-presidente diz agora que não quer mais anistia do Congresso, quer do TSE. É inacreditável que alguém que já foi presidente não conheça minimamente a lei. Bolsonaro quer imitar Lula, ou seja, quer se candidatar mesmo estando inelegível e diz que o TSE é que decida. Contudo, Bolsonaro não é Lula, os casos são diferentes e só quem pode ajudá-lo é ninguém mais, ninguém menos que o tribunal que ele tanto ataca. Só o Supremo Tribunal Federal poderia, em tese, devolver os direitos políticos dele. Mas não seria possível fazer isso em 2026, porque até lá Bolsonaro estará muito mais inelegível que hoje, acredite se quiser, e ainda por cima estará preso. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Bom, como você viu, em 30 de junho de 2023, o Tribunal Superior Eleitoral declarou o Bolsonaro inelegível por 8 anos. Mais adiante, inclusive, ele declarou inelegíveis Bolsonaro e Braga Neto por abuso de poder no bicentenário da independência, quando ele usou toda a estrutura do desfile do 7 de setembro para fazer campanha eleitoral. E isso em plena campanha eleitoral, desequilibrando o pleito em relação aos outros candidatos. O fato é que agora o Bolsonaro está dizendo: estou vivo e o candidato sou eu. Ele diz isso sobre as eleições de 2026. O que acontece é o seguinte: o ex-presidente apontou ainda como planeja reverter a decisão do TSE. O pessoal já sabe que é uma perseguição, mas preciso massificar isso entre a população. Depois, as alternativas são o parlamento, uma ação no STF, esperar o último momento para registrar a candidatura e o TSE que decida, explicou Bolsonaro. Bom, o fato é o seguinte: o que o Bolsonaro está querendo é repetir a tática que o Lula usou em 2018 no TSE. Mas, além de a tática que o Lula usou não ter dado certo, o caso do Bolsonaro é diferente. Vamos entender aonde.
O Bolsonaro diz que mesmo inelegível até 2030 vai registrar a candidatura dele para disputar as eleições de 2026, ignorando tudo que ele tem pela frente. Tudo bem. Juristas, especialistas em direito eleitoral consultados dizem que a situação nesse ponto do Bolsonaro é exatamente igual a de Lula. Isso foi dito pelo advogado doutor em Direito pela USP, Renato Ribeiro. Tanto Bolsonaro quanto Lula ficaram inelegíveis por conta da lei da ficha limpa. E essa é a similaridade entre eles. Se Bolsonaro registrar a candidatura, vai estar repetindo a manobra de Lula em 2018. Não houve grandes mudanças na justiça eleitoral desde 2018. Apesar das semelhanças, há diferenças muito importantes. A situação de Bolsonaro hoje é mais difícil que a de Lula em 2018. A decisão contra Bolsonaro foi proferida pelo Tribunal Superior Eleitoral e só pode ser revista pelo STF. Já Lula tinha ainda outras instâncias do recurso. Então o TSE já decidiu. O que o Bolsonaro poderia fazer é recorrer ao Supremo para desfazer a condenação. Mas isso ele consegue fazer? Não consegue. Ele não consegue fazer porque o TSE que vai condená-lo por várias coisas aqui nesse processo. Veja só. A qualquer momento a Polícia Federal vai indiciar o Bolsonaro pela trama golpista. A trama golpista deve levar o Bolsonaro a uma... porque tem duas partes essa condenação da pena golpista. É a abolição do Estado Democrático, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado. Um crime dá 8 anos, o outro crime dá 12, então os dois juntos dão 20, e tem mais alguns agravantes aí que chega a 23 anos. Só que além da pena de prisão, a inelegibilidade é de 30 anos. 30 anos inelegível. Ou seja, ele é um homem de quase 70 anos, ele só pode se candidatar quando tiver quase 100 anos de idade, né? Então não existe essa possibilidade porque o Bolsonaro deve ser julgado até meados de 2025, perdão, ano que vem. Bolsonaro vai ser denunciado agora, vai ser indiciado agora pela Polícia Federal em dezembro, isso em novembro. Em dezembro ele vai ser denunciado, até o fim do mês ele vai ser denunciado também pelo Procurador-Geral da República, e o STF não vai ter condição de julgar o Bolsonaro em dezembro. O julgamento vai ficar lá para março, abril, por aí do ano que vem. Com esse julgamento é a última instância. Então o Bolsonaro, se for condenado pelo STF, ele não vai ter a quem recorrer. Vai recorrer a quem? Não existe uma instância superior. Ou seja, condenou no STF, está condenado. Depois que ele for condenado, ele pode impetrar uns instrumentos aí, como embargos infringentes, embargos declaratórios, para tentar esclarecer. Mas também essas coisas que ele pode tentar não vão evitar a prisão dele, mesmo que alguma coisa exista que ele possa encontrar de errado no julgamento. Então, o que acontece? Durante a campanha eleitoral de 2026, ele vai estar preso. Vai estar preso. Inelegível por 30 anos. Ele não vai conseguir registrar a candidatura dele preso, inelegível por 30 anos, com trânsito em julgado, porque a Justiça Eleitoral analisou o caso do Lula em 2018, quando ele registrou a candidatura dele, porque o Lula tinha sido condenado em segunda instância, ele ainda tinha condição de fazer outros recursos a cortes superiores dos processos que ele tinha contra ele, e o Bolsonaro não vai ter mais como fazer recurso para ninguém, e o TSE já vai tê-lo condenado. Então isso não existe. Agora, o que é que acontece? O Bolsonaro, ele, além desses 23 anos de prisão, tem mais 32 anos no caso das joias.
que é estranho, né? Você vai falar, poxa, mas as joias dá uma prisão maior do que a prisão do golpe de Estado. Dá, porque as joias você tem peculato, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha. Ele, por exemplo, ele pegou um avião do governo do Brasil, colocou um general pago pelo poder público lá dentro, um general que ganha 100 mil reais por mês aí, colocou dentro de um avião do governo, botou combustível, piloto, estadia em hotel, diabo, e mandou o general para lá para vender as joias para ele. Então, quer dizer, é um crime enorme, é um crime que, né, não é só o preço das joias, né? Ele deu prejuízo para o país para mandar vender as joias lá fora. Muito bem, isso está provado, né? Tem até foto do pai do Mauro Cid levando as joias para vender nos Estados Unidos. Então, ele foi para lá com o avião da presidência, com essa finalidade. E o Mauro Cid confessou isso, inclusive, né? Então, no caso do golpe de Estado, você tem os generais também que acusam o Bolsonaro de golpe de Estado. Então está inelegível. Agora, tudo isso tem uma situação aqui que é bom eu comentar com você, tá? Porque eu não vou fazer uma chamada sobre isso, porque tudo que se coloca na internet hoje sobre política externa, se não for um caso muito escabroso, ninguém acaba assistindo. Então eu deixei para colocar nesse vídeo aqui, que deve ter uma repercussão maior. Anistia e turbulência, como eventual volta de Trump impacta o Brasil. Essa é uma matéria do correspondente do UOL em Nova York, o Jamil Chadi. Ele diz o seguinte: uma eventual vitória do Trump nas eleições que ocorrem terça-feira promete desafiar os planos econômicos, políticos e comerciais do governo brasileiro, inclusive na integração regional. No Palácio Planalto, a ordem é manter uma relação de pragmatismo, repetindo o que Lula adotou com Bush 20 anos atrás, ou seja, uma crise não partirá do Brasil, não partirá de Brasília, mas uma ofensiva de Trump que afete produtos nacionais, sua guerra comercial com a China, uma elevação das taxas de juros ou até um envolvimento no debate sobre uma anistia para Bolsonaro podem forçar o Brasil a uma mudança de rumo. Assessores do Lula não disfarçam a preocupação sobre uma eventual transformação da Casa Branca num ponto de referência para uma maior turbulência na América Latina, com o fortalecimento de grupos de extrema-direita pelo continente. No Congresso, de forma incipiente, movimentações entre os deputados aliados de Trump apontam para uma potencial pressão sobre o Brasil em temas como liberdade de expressão, o que eles chamam, né, de liberdade de expressão, e brasileiros investigados pela tentativa de golpe do 8 de janeiro. Em março, ao lado de deputados bolsonaristas, o deputado republicano Chris Smith afirmou que desde o final de 2022 os brasileiros têm sido sujeitos a violações de direitos humanos pelo Xandão, pelo STF. Quando o X foi suspenso no Brasil, foi a vez do senador de Utah, Mike Lee, pedir que os Estados Unidos atuassem para pressionar o Brasil. Para diplomatas brasileiros, a atuação desses deputados é apenas um ensaio geral para algo mais enfático em 2025. Com Elon Musk como cabo eleitoral, Trump poderia incrementar essa pressão. Ainda no mês de novembro, uma missão de deputados bolsonaristas deve também viajar para Washington na esperança de elevar a pressão. Só não aconteceu um golpe no Brasil em 2023 por não ter apoio dos Estados Unidos, disse o senador Randolph Rodrigues, do PT. Segundo ele, a eleição americana terá um impacto mais profundo no Brasil que a eleição municipal. Se Trump vencer, o Brasil sofrerá maior pressão sobre sua democracia desde 1985, quando retornou da ditadura à democracia. O impacto na democracia do continente será profundo. Bolsonaro diz que vai voltar em 2026. Uma vitória do Trump poderia fortalecer a narrativa do movimento bolsonarista de que ele está sendo impedido de voltar ao poder, disse Rogério Santilli, diretor executivo do Instituto Vladimir Herzog, e que no começo do ano liderou uma missão de deputados e vereadores brasileiros para dialogar com as autoridades do campo democrático americano.
Para ele, a vitória de Trump empodera e dá argumentos para que o movimento bolsonarista se viabilize. Um dos impactos poderia ser o fortalecimento de narrativas de que os ataques do 8 de janeiro de 2023 no Brasil e 6 de janeiro de 2021 nos Estados Unidos foram para supostamente defender a democracia. O próprio Trump já sinalizou que, se eleito, irá anunciar um perdão aos atores da invasão do Capitólio. Para ele, trata-se de um dia de amor e os envolvidos são patriotas. Qualquer mudança ou adaptação na política externa do governo Lula dependerá, antes de tudo, da postura de Trump frente ao Brasil. E, na verdade, segundo um cientista político aí, durante sua primeira passagem pela presidência, o Trump mostrou-se desinteressado em temas sul-americanos, com exceção da Venezuela. Ainda assim, ele aponta que um dos desafios que Lula pode enfrentar é justamente uma pressão política em defesa de valores como liberdade de expressão e anistia a Bolsonaro, com ameaça de sanções ao Brasil. Segundo especialista, outro ponto de tensão pode ser a eventual parceria entre a Casa Branca e a Casa Rosada, ou seja, entre o Trump e o Milei. Então, minha amiga, meu amigo, aqui nós estamos também torcendo pela sorte, e quando você ouvir algum banana dizendo por aí que tanto faz o Trump quanto a Câmara, manda catar coquinho, por favor, faça isso por mim. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.